aqui, agora eu tive uma surpresa aqui. Passou uma mulher aqui, ofereceu bater foto. Ela perguntou se eu queria bater foto e tal. Eu falei que não, falei que eu ia filmar, que não precisava de ajuda não. Ela foi simpática. É a primeira vez que acontece isso. Normalmente o pessoal olha meio estranho, né? Pra câmera assim, né? Fica meio naquela. Acho que viu eu, que lugar bonito aqui, né? Não tá no meio da rua nada. Então pode ser que tenha pensado que eu queria isso daí. Enfim, eu ia fazer esse vídeo aqui contando aí como foi a semana, né? Eu tô aqui de volta em Eppelheim, próximo a Heidelberg. Eu tive no fim de semana passado em Berlim. Fui pra lá, né, na feriado. Já tô de volta aqui. E ia contar um pouco, né? A semana foi bem chuvosa aqui. Sempre o tempo muito feio. E no caso, fiquei disparando o currículo, né? Pra questão de trampo. E aí ia falar como que foi, por exemplo, né? Então faz basicamente uma semana que eu tô procurando. Eu já tive algumas respostas, né? E bem, bem diversificada, né? Então assim, tive algumas respostas negativas, né, que não encaixava e tal. Mas também tive respostas positivas e algumas neutras, né? Por exemplo, eu tive duas respostas sobre se eu tava morando ou não em Berlim, porque na primeira semana eu tava mandando só currículos aqui. Só que o que acontece? Aqui tem que falar alemão. Todos eles praticamente pedem alemão. Então ninguém tava me retornando como possível, né? Como possível pretendente aí pra vaga. Pedir um alemão e tal. Então agora eles estão. Berlim já aceita um pouco mais falando inglês. E aí eu comecei a ter respostas, né, de Berlim. Eu comecei a procurar em Berlim depois da primeira semana. Então assim, a partir do momento que eu comecei a procurar, né, em Berlim, em uma semana praticamente eu já tive aí algumas respostas, né? Então eu tive uma, o cara disse que só contrata se você estiver morando lá. Falou. Eu tive, é simpático. Eu tive uma que o cara perguntou, né, se eu tinha um flat lá. Esse eu ainda não respondi. Acho que ele quer saber se eu. Ele vê que o endereço tá daqui, mas ele perguntou se eu tinha um flat lá, se eu tenho uma moradia lá. Eu vou responder ele ainda, né? Eu vou falar que sim. É mentira, mas eu vou explicar a situação. Vou falar que eu consigo ficar por lá. Eu só tô colocando endereço aqui porque eu tô registrado aqui, então tô me mudando pra lá esse mês, mas não. Mas ainda não tô registrado lá, né? Essa é a minha ideia de falar. E eu tive dois agendamentos para entrevista já. Uma eu fiz, gostei bastante até, né? Salário, os benefícios, esse tipo de coisa. Achei interessante. Só que é um hotel que tá abrindo, então eles vão ainda contratar mais gente, aquela coisa, né? Não tenho certeza ficar que vá ficar comigo e tal. Mas achei interessante algumas coisas que eles oferecem. Aí o outro é um hotel que eu já trabalhei. É um hotel bacana, fala inglês só, né? Você não precisa falar alemão nada. E eu tive a resposta deles agendando uma entrevista. Então pode ser bem interessante lá, porque eu já conheço muito bem aquele hotel. Já trabalhei em mais de um departamento lá. Então seria bem tranquilo pra mim lá, viu? Na verdade. É bem localizado, é fácil de chegar, né? Bem área central. Então pode ter essas vantagens aí. Curiosamente, eu fiquei meio na dúvida, porque a resposta que eu tive foi um dia depois de eu ter mandado um e-mail pro RH, porque eu conversei com a menina que trabalhou lá comigo. E ela, como se mexesse os pauzinhos, né? Ela entrou em contato com o supervisor lá. Aí o cara pediu pra eu mandar o currículo, deu o endereço da mulher da RH, que eu já tinha, porque da primeira vez foi pra ela mesmo. Só que eu mandei pra ela, mas eu apliquei no site também. E a posição que estavam pedindo no site era diferente. Ah, não era a mesma vaga do que eu tava aplicando, do que eu tava falando com ela, né? Que ela falou que precisava. Mas enfim, é do mesmo departamento. Aí eu fiquei na dúvida, falei, será que é
conta disso ou não? Eu fiquei na dúvida. A pessoa que me respondeu não foi essa que eu enviei no currículo. Foi um rapaz, né? Foi um cara. Então eu não tenho certeza se ela mandou pra ele. Tipo, não, tem, o cara tá querendo vaga, é do fulano, é do ciclano, né? Eu não tenho certeza, né? Mas enfim, não tem muito problema não. Aí tive essa resposta também. E a outra coisa é. E a outra vaga foi um que também perguntou, querendo fazer entrevista e tal. E não sei ainda, né? Como que vai rolar. Cachorrada tudo aí. Então tem um seguindo eu aqui, que eu não tô filmando aqui, mas tá atrás de mim que eu percebo pelo barulho. Aqui vai longe já. Tem pra lá e tem pra lá. Vamos reto mais um pouco. Então, nessa primeira semana eu tive algumas respostas, né? Duas aí confirmações de entrevista. O um perguntando se eu tenho moradia lá. Então aí vamos falar que deu 3, certo? Mais aquele que falou que só contratava lá. Ok. Só que eu tive também um que era um restaurante que também agendou uma entrevista, mas eu ainda não agendei. Ele pediu para especificar a data. Só que eu ainda não fiz. Tem lá meus motivos. Tô enrolando um pouco esse. E o quarto, vamos dizer o quarto, aí esse aí já seria o quarto, na verdade. Teria mais um, né? E esse último, na verdade, foi aqui nessa cidade que eu recebi ontem, né? A pessoa pediu para eu ligar para agendar uma entrevista. Então é curioso porque daí é aqui, né? Então eu coloco lá que eu não falo alemão. Eu não sei se a pessoa vai pedir isso ou não, se vai querer ter noção do quanto de alemão, se você entende alguma coisinha. Enfim, hoje eu tenho que ligar pra pessoa, né? Depois da meio-dia. Agora deve ser 11 da manhã. Deixa eu ver aqui, 11h40 lá, quase meio-dia. Então vamos ver aí, né? Se eu fico por aqui ou não. Eu acho que eu vou pra Berlim. Acho que tem muito mais oportunidade lá. De repente pega esse daí, mas não vinga muito. E aí eu me lasco, né? Deixando os outros lá que seria mais garantido pra mim. Então vamos ver. Então acho que é isso aí. É o resumo aí da semana na parte de trabalho. É relativamente fácil esse tipo de trabalho, né? Eu recebo muita coisa, mas a maioria das funções eu não me adapto, né? Porque não falo língua, esse tipo de coisa. Não tô mandando ainda em construção, né? A obra pega muito. Peãozada vai chegando aí, vai pegando obra. Mas eu ainda não mandei em Berlim obra. Aqui eu já tentei, já conversei com os caras, já vi que aqui tem que falar alemão mesmo. O pessoal não fala nada de inglês. Foi meio bizarro até. Eu tentei falar com os caras não sabem falar nem bom dia em inglês, cara. É tudo, não são alemãos, né? É tudo pessoal. Tudo pessoal de fora mesmo. Então o pessoal vem aí e não fala nada. Bizarro. Aí eu vou procurar aí agora falando em inglês, né? Lá em Berlim, pra obra. Se não virar nenhuma dessas, né? Se virar eu deixo. Se não virar, eu procuro depois um trampo em obra lá. Sem problema, que já trabalhava com isso no Brasil. Tô bem acostumado aí. Só que o que dá uma desanimada com obra é o salário. Pelo que eu vi assim, a grande maioria tava pagando em torno de 13 a hora. Ou seja, praticamente salário mínimo. E você não tem gorjeta, não tem nada, né? Se você vai pro hotel, para restaurante, bares, você ainda por cima tem a gorjeta. Então mesmo que pague o mínimo, a gorjeta chega a dar um bom up aí no salário. Sei porque eu já trampei, né? Então, por exemplo, já trabalhei tanto na parte de housekeeper quanto em bar. Cara, e dá um adendo bom aí, viu? E eu lembro que a parte de garçom, waiter, né? Eu lembro que alguns que trabalhavam comigo triplicavam o salário. Na época que o salário mínimo tava em torno de 1.000 e pouquinho. Líquido já, né? Mil e poucos euros líquido. Aí o que eles faziam? Ele fazia entre 2 e 3 mil por mês, cara.
com gorjeta. Tipo, um mês bom chegava a bater 3.000. Um mês médio ele fazia 2 pau. Cara, isso é muita grana, né? Mais do que dobra o salário. Vamos falar que nem no meu caso era o barback, né? Então já não era tanto. Mas ainda assim você conseguia bastante fazer bastante extra aí, né? As plaquinhas aqui, ó. Heidelberg Eppelheim para lá, Waldorf Sandhausen para a direita e Mannheim para a esquerda. Eu acho que eu vou reto mesmo.